né, a gente costuma, para facilitar os estudos, a gente costuma padronizar, né? A gente costuma padronizar nossos sistemas e principalmente as funções do nosso sistema. Por quê? Porque se ela estiver padronizada, a gente consegue estudar ela de uma forma mais interessante, né? Então, para o meu sistema, né, de segunda ordem, a cara que ele tem, ó, é justamente essa aí. E esta equação que está aqui dentro, ômega n ao quadrado dividido por S vezes S mais 2 xi ômega n, né? Então, essa é o que a gente chama de função de transferência de malha aberta, né? Então, o que é isso? Se eu pegar entre o meu sistema, né, entre a entrada do meu sistema e a saída do meu sistema, sem contabilizar a realimentação, eu tenho o quê? Eu tenho justamente o G de S, que é a minha função de transferência em malha aberta, né? Em malha aberta. Bom, aí o que acontece? Quando você analisa, né, e pensa, poxa, esse cara aqui não é uma função em malha aberta, ela tem realimentação, né? Então eu tenho aí o meu G de S, que é a minha função de transferência em malha aberta. Quando eu faço a realimentação, isso aqui equivale a um bloquinho, né? Equivalente a um bloquinho, G de S dividido por 1 mais G de S. Então, isso a gente viu aí na revisão da aula passada, né? E aí, o que acontece? Quando a gente pega esse cara e utiliza nessa forma padrão aí para sistema de segunda ordem, o que eu tenho aí? Eu tenho, né, fazendo as continhas, obviamente, que a minha função de transferência para um sistema de malha fechada, né, então a minha função de transferência para um sistema de malha fechada é o quê? C de S sobre R de S vai ser ômega n ao quadrado, então esse aqui vai ser o nosso numerador, você vê que não tem S aí na parte do numerador, né? E o nosso denominador vai ser o quê? S ao quadrado mais 2 xi ômega n mais ômega n ao quadrado. Então, eu vou começar a analisar esses carinhas que aparecem aí. Quem são esses carinhas? Eu vou precisar analisar esse ômega n. Quem é esse ômega n? Quando eu altero o ômega n, o que acontece? Qual é o comportamento do meu sistema quando a gente altera esse ômega n? E o xi, né? Então, qual é o comportamento do meu sistema quando eu altero esse xi? Né? Quais são as respostas que eu tenho para esse meu sistema quando a gente altera ele? Então, como ele está de uma forma padrão, né, eu colocando o meu sistema nessa forma padrão, a gente consegue analisar e ver como é que o meu sistema está respondendo, né? Como é que o meu sistema está respondendo, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Quer que revise alguma coisa aqui? Ok, então. Bom, então... Pode falar, Alessandro. Tá embaçado, Gessé? Revisar essas coisas é dureza às vezes, né? Deixa eu ver quem mais falou aqui. Não, o que vai piorar, viu, Misael? Isso aí é fácil, né? Professor? Oi, pode falar. Só volta um pouquinho, por favor. Aqui. Nesse cara. Peraí que tá indo. Eita. Aí, voltou. É isso, professor. Obrigado. Tá ótimo, então. Deu aquele printão na tela, né? Exatamente. Tá certo. Bom, então o que acontece, ó? Quem que tava falando aí que o negócio tava confuso? Deixa eu ver, o Fernando, né? Segue o baile. Então, aqui
né, nesse ponto, o que nós fizemos? Nós formatamos aqui nesse nosso sistema e deixamos ele com uma carinha que a gente pudesse analisar essas variáveis aí, né? Então, analisar o ômega N e o Xi é muito mais fácil que analisar uma função aí que não tenha padronização nenhuma. Tá? Então, a ideia do nosso processo é vamos padronizar esse cara para ver como é que ele vai responder e eu possa, então, trabalhar, né, de uma forma mais fácil esse sistema, de uma forma mais ordeira, né? Bom, o ômega N é chamado de frequência natural, né? Frequência natural. Então, para um sistema de segunda ordem, ele é a frequência com que esse sistema vai oscilar se ele não tiver um amortecimento. Então, vamos supor aí, se eu pegar um circuito RLC, por exemplo, ele vai ter uma frequência natural, que é justamente o que a gente chama de frequência de ressonância, né? Então, o ômega N nada mais é do que a frequência de ressonância do meu sistema. Né? Então, se eu tirar totalmente o amortecimento dele, ele vai ficar oscilando. E em qual frequência? Nessa frequência dita frequência natural ômega N. Né? Então, é frequência natural ômega N. Então, é o exemplo desse RLSC que eu coloquei, mas é o exemplo de qualquer outro, né, sistema. Um sistema mecânico tem frequência natural? Tem. Né? Se ele for de segunda ordem, ele tem uma frequência natural. Uma ponte, por exemplo, ele tem frequência natural. Né? Então, não sei se vocês lembram lá daquela ponte de Tacoma. Aquela ponte Tacoma, ela caiu depois de uma ventania que justamente pegava na frequência natural dela. Né? Vocês sabiam que o exército, por exemplo, está um exército marchando, ele está lá, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, está marchando. Né? Quando ele chega na ponte, eles param de marchar. E aí atravessam a ponte fora, né, da formação, fora de marcha. Sabiam disso? Pessoal que já fez exército aí, vocês passaram por essa? Então... Por que isso acontece, né? Por que isso acontece? Justamente porque a frequência da marcha, ela é próxima da frequência de ressonância das pontes. Né? Então, a possibilidade de você passar numa ponte em marcha, né? E principalmente se for um batalhão grande, né? Ela pode desabar. Quem colocou esse YouTube aí, para que é o YouTube? É o Tacoma? Foi a queda de Tacoma? Esse YouTube aí que vocês colocaram pra gente? Ô, professor, boa noite. Só uma dúvida. Com relação a só uma dúvida com relação a esse lance aí da frequência. No estádio, como é que funciona? No estádio? Então, no estádio ele também tem uma frequência natural, só que o que acontece? A gente coloca amortecedores, né, no nosso sistema de forma que a gente consiga deslocar essa frequência natural do nosso sistema para uma frequência acima de uma torcida organizada aí meia maluca aí que cisme aí, por exemplo, de pular todo mundo ao mesmo tempo, né? Normalmente o comportamento da torcida ele é um comportamento aí meio semi, né? Ele não é totalmente periódico, mas é um comportamento semi-periódico. Então, em alguns pontos, ele entra em periodicidade, tipo Gaviões, tipo, né, do Palmeiras, tal. Então, em alguns pontos, ele entra numa periodicidade, né? Mas, normalmente, ele sai fora totalmente disso aí, né? Consegui entender. Então, o senhor quer dizer, tipo, outro patamar, não é?
Exatamente. Aí, no caso do estádio, como há um estudo para esse sistema e há essa previsibilidade de algumas informações aí periódicas, algumas entradas, né? Uma entrada de força aí do pessoal de torcida, né? Então a gente tende a colocar amortecedores, tende a mudar essa frequência natural de modo que ele não entre numa oscilação totalmente, né, possível aí de uma frequência natural, tá bom? Agora, no caso de uma ponte, a gente não coloca, olha, vai passar um exército aqui. Então, é raro o exército passar em cima da ponte, né? Então a gente vai planejar a ponte para quê? Para o tráfego normal de carros, caminhões, etc., né? Mas não vou colocar não, aqui uma vez por dia vai passar um pessoal aqui marchando em cima da ponte. Não, então a gente exclui essa possibilidade aí, tá bom? Tranquilo, Alexandre? Tudo ok, professor. Obrigado aí, boa noite. Você viu que aula de controle também é cultura, né? Bom, beleza. O que é aquele xi, aquela cobrinha ali, né? Então, aquela cobrinha lá chama-se, é uma letra grega chamada xi, né? Então, ele é o coeficiente de amortecimento do nosso sistema. Então, você lembra que para frequência natural, né? Então, eu coloquei lá, olha, se eu tiver sem amortecimento, né? Se eu tiver sem amortecimento, ele vai oscilar em ômega-n, né? Ele vai oscilar na frequência de ressonância. Então, e o que faz o xi? O xi é justamente o meu coeficiente de amortecimento. Se o meu coeficiente de amortecimento for zero, ó, então eu não tenho amortecimento nenhum. O que acontece no meu sistema? Ó? Ele vai me responder como sendo uma senoide, ou seja, ele vai me responder na frequência ômega-n. Né? Então, se acontecer esse fato aqui, ó, xi igual a zero, qual que é a resposta que eu tenho? A resposta que eu tenho é justamente a frequência natural. O meu sistema vai oscilar. Então, ele é oscilatório, mas ele é ainda considerado como estável. Né? Ainda é considerado como estável. Porque apesar de oscilatório, ele está dentro de certos limites. Né? Então, ele ainda é considerado um sistema estável, né? Ele ainda é considerado como um sistema estável. E aí o que acontece? Conforme a gente vai aumentando o xi, então, ó, por exemplo, neste ponto aqui, ó, meu xi é igual a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Então, o que vai acontecendo aí? Ó? A minha oscilação aí vai diminuindo, né? E o meu sistema vai tendendo a amortecer, né? Tendendo a amortecer. E se esse ômega-n, então, ele for maior, né, maior do que 1, né, em 1 ele é criticamente amortecido, né, então é um patamar aí, né, que a gente chama, né, uma condição única aí, né, então ele é criticamente amortecido, e aí a partir se vai aumentando então o amortecimento. Então, ele responde aí de uma forma mais devagar, né? Então ele responde de uma forma mais devagar. Se o meu xi ele é inferior a 1, eu vou ter sempre um sobressalto do meu sinal, um sobressinal que a gente fala, né? Então, você vê aqui que para 0,1, por exemplo, meu sobressinal chegou aqui, ó, neste patamar aqui em cima. Né? Então, para 0,1, ó, coloquei uma bolinha verde aí, aonde está o meu sobressinal. Você vê que no próximo pico, depois de passado um tempo, por haver um valor de xi, né, diferente de zero, o que acontece? Ó? Há uma degradação desse sobressinal e ele cai, né? Então ele caiu, ó, daqui para cá, né? E a tendência é que ele continue aí
caindo exponencialmente, aí até que a gente não tenha mais sobressinal. Com esse QSI tendendo até 1, né? Tendendo até 1, esse sobressinal ainda vai existir. Vai ser cada vez menor, mas ele vai existir, né? E quando ele chegar a 1, exatamente 1, eu não tenho sobressinal mais, né? Então, quando ele está com esse QSI em 1, eu não tenho amortecimento nenhum, e a minha resposta mais rápida sem nenhum sobressinal. Nas outras condições, onde ele é entre 0 e 1, há sempre um sobressinal, mas ele responde, né? Meu sistema está respondendo de uma forma rápida, né? Você vê que ele está, por exemplo, aqui em QSI, né, igual a 0,1, ele sobe rapidamente o meu sinal. Então ele está respondendo de uma forma rápida. Porém, né, ele tem esse sobressinal. Já com coeficiente de amortecimento grande, no caso aqui desse coeficiente igual a 2 aqui embaixo, o que acontece? Se você comparar com 1, ele vai muito mais devagar para chegar à resposta que a gente deseja, né? Ao regime final que a gente deseja. Porém, ele não tem, né, a vantagem desse coeficiente de amortecimento maior, é que ele, né, não tem o sobressinal. Então agora é analisar o que o meu sistema precisa. Ele precisa de uma resposta rápida, ele pode ter algum sobressinal, quanto de sobressinal eu posso entregar a esse nosso sistema, né? Então essas são as perguntas aí que a gente faz, né, quando a gente está projetando um sistema aí e querendo controlá-lo, né? Então, meu sistema pode ter um sobressinal aí de 80%, né? Ele vai responder rápido, mas esse sobressinal é aceitável ou não? Né? Não pode chegar a 80%, ele tem que chegar, sei lá, 20% no máximo de sobressinal. Aí eu já determino o valor máximo, né, do QSI. Entendeu? E a velocidade com que esse meu sistema tem que responder também depende aí desse QSI. E eu tenho que encontrar aí um meio termo entre a velocidade de resposta do meu sistema e o sobressinal que ele vai me devolver. Tudo bem? Tirou a foto aí, meu jovem? Vamos avançar. Bom, um sistema de segunda ordem, então, ele vai ser descrito em função desses dois caras, né? Em função do meu coeficiente de amortecimento, psi, e em função do meu ômega n. Então, o que acontece se o meu psi for igual a zero? Né? Se o meu psi for igual a zero, ele não tem amortecimento. O amortecimento dele é zero. Ele é dito subamortecido, então ele tem um amortecimento, mas não é um amortecimento legal, se o valor de psi estiver entre 0 e 1. Né? Então, esse valor, né, se ele for 0, ele não tem amortecimento. Entre 0 e 1, o que acontece? Eu tenho o nosso sistema, né, trabalhando com um certo amortecimento. E ele vai me entregar sempre aquele sobressinal. Tá bom? Como o nosso sistema está estável, o que acontece? Eu tenho sempre os polos dele no sistema em malha fechada, eles são complexos conjugados, então quando eu faço essa minha colocação, então aqueles polos que a gente tem, eles são polos imaginários, né? Eles são complexos conjugados e estão sempre no plano esquerdo aí do plano S. Estão sempre do lado esquerdo do plano S. O sistema, então, é subamortecido e ele tem uma resposta semi-oscilatória, né? Ele não é totalmente oscilatório, né?
Se esse sistema tem o Xi igual a 1, né? Se esse sistema tem o Xi igual a 1, os dois polos aí são iguais no mesmo ponto. E ele é dito, então, criticamente amortecido, né? Criticamente amortecido. E se ele é super amortecido, o que acontece? Esses dois polos, eles são reais, negativos e são desiguais, né? Então, eles estão numa condição aí de desigualdade. Vamos voltar lá, né? Então, no sistema subamortecido, eu tenho dois polos complexos conjugados aqui, né? Então, estão no plano esquerdo e ele é um complexo conjugado. Então, ele está aqui, ó, nessa condição aqui, tá bom? Num sistema criticamente, deixa eu mudar aqui a minha tinta, colocar o azul. Num sistema criticamente, eu tenho aqui um polo duplo no mesmo ponto, né? Então, quando eu tenho um polo duplo, a gente representa assim, né? A gente coloca um doisinho aí, tá bom? E então tem aqui, ó, criticamente amortecido, essa condição aqui, ó, criticamente amortecido. Se ele é subamortecido, vou mudar aqui a nossa cor de tinta, né? Então eu tenho dois polos reais, negativos e desiguais. Então é como se eu tivesse, ó, um polo aqui e, por exemplo, um outro polo aqui. Tá bom? Ambos negativos, ambos reais e não são iguais. Tá bom? Então é uma condição aí, né, que a gente coloca como resposta àquele sistema, né, uma equação de segundo grau, um sistema de segunda ordem. Tem que ter duas raízes sempre, dois polos. Então tá lá. Então esse sistema subamortecido, ó, eu estou representando aqui, ó, nesse ponto. Então o que acontece, ó? Essa distância, né? Então eu tenho aqui alguns itens aí para a gente colocar. Então essa distância no eixo real, que vai deste ponto até este ponto aqui, né? É o nosso menos sigma aqui, ó. Vale quanto? Ele vale que Xi ômega n, né? Xi ômega n. Então eu já consigo levantar a partir desse gráfico o valor desse sigma aqui, né? Então e o local onde ele está. Então você pôs esse cara aqui maior ou menor, isso vai avançar aqui mais para a direita ou mais para a esquerda, né? Se for mais negativo, ele vai mais para a esquerda, Se ele for menor, né, ele vai aqui mais à direita. Agora, essa distância, né, no eixo imaginário, então a gente viu lá o eixo real. Agora o eixo imaginário, eu tenho isso aqui como sendo J ômega D, né, J ômega D. Então eu tenho um outro ômega aí, chamado ômega D. E quanto vale o ômega D? Ele vale justamente ômega n vezes raiz de 1 menos Xi ao quadrado. Então é a equação que a gente levanta aí para essa faixa aí, deste ponto até este ponto. Tá? A distância do meu polo até a origem, ela vale ômega n. Então isso aqui a gente já conhece aí, né? Conhecendo o ômega n. O que ele é no gráfico? Ele é a distância justamente entre o polo, né? Entre o polo e a origem do gráfico. E esse ângulo beta aqui, ó, esse ângulo beta, ele vai ser dado entre a relação, né, de ômega n, ou Xi ômega n, né, o sigma, e o ômega d. Bom, então eu tenho aí, ó, quanto vale o meu S neste ponto aqui, ó. O meu S neste ponto é menos sigma mais ou menos J ômega D. Ok?
Então você vê que ele tem dois valores, né? Então é menos sigma mais j ômega d e menos sigma menos j ômega d, né? Então é um sistema de segunda ordem, ele tem que ter dois polos, né? Ele tem que ter dois polos. E aí, para a gente mostrar esses dois polos, a gente vai justamente colocar esse mais ou menos aí. Obviamente que esse sistema aqui, né, então é um sistema subamortecido, ou seja, ele tem que ter, né, dois polos complexos conjugados. E para ele ser subamortecido, ou seja, para ele ser estável, ele tem que estar no plano do lado esquerdo, né, do meu plano S. Ok? Beleza? Desenhamos aí e tal. A gente vai rever isso aí, a gente vai fazer alguns exercícios para a gente poder acompanhar isso aí com facilidade. Então ali a gente tem os valores, né, do sigma, né, que ele é xi ômega n, e do ômega d, que ele é ômega n raiz quadrada de 1 menos xi ao quadrado. Está lá colocado. Então, qual que é a resposta aí transitória para esses nossos sistemas aí, né, subamortecidos? Então, a gente tem lá que nesses, né, nos casos práticos aí, as características de desempenho desse sistema, elas são especificadas em termos de domínio do tempo. Então, qual é a velocidade de resposta desse meu sistema? Quanto tempo ela leva para estabilizar? Né? Qual que é a estabilidade? Então, eu preciso ter essas características de desempenho, elas são dadas no domínio do tempo, são pensadas no domínio do tempo. Então, no domínio S, a gente não tem noção, né, de como fazer isso aí, tá bom? Então, com frequência, eu tenho que especificar essas definições aí, elas são colocadas em termos de resposta transitória ao degrau unitário. Então, eu aplico no meu sistema um degrau unitário e verifico, né, quanto tempo ela leva para subir, quanto tempo ela leva para estabilizar, qual é o meu sobresinal, né? Então, todas essas características aí são dadas principalmente ao degrau unitário. Bom, quais são essas características aí dessa resposta transitória? O tempo de atraso, que a gente chama de T índice D, né, o tempo de delay, time delay. O tempo de subida, o time rising, né, o tempo que ele leva para subir. Né? Meu tempo TP, que é o tempo onde ocorre o pico, né, o time peak. Né? O valor de sobresinal, ou apenas sobresinal, né, que é o MP, normalmente a gente gosta de colocar ele em função de uma porcentagem, e o tempo de acomodação, quanto tempo ele leva para se acomodar, para chegar numa certa estabilidade aí desejada. Então, estão eles aqui, ó, né? O TD, né, o tempo de atraso, é o tempo que o meu sistema leva até chegar em 50% do valor desejado. Então, eu quero chegar em 100%, eu apliquei um degrau de 100%, então está aqui meu degrau de 100%, né? E qual é o tempo que eu levo para que ele alcance 50% desse valor, né? Então, esse é o tempo de atraso chamado de TD. O TR, o tempo de subida, é o tempo que ele leva para chegar de 0 até ele passar a primeira vez pelo 100%. Né? Então, esse tempo dele sair do 0, chegar a primeira vez, né, passar a primeira vez ao 100%, esse é o nosso tempo de subida. Você vê que quando ocorre aqui o meu pico, né? Então, este valor aqui, entre o meu 100% e este valor de pico, ele é o quê? Ele é o MP, o sobresinal.
E nesse instante em que ocorre o sobressinal, eu meço o meu TP, o tempo de pico, né? O tempo de pico. E o TS, ele vai depender aí de alguma colocação. Qual que é a minha tolerância? É uma tolerância de 5, 2 ou até 1%. Então, o que é essa tolerância aceitável aqui? É a condição em que a minha resposta entra nessa faixa de 5% e não sai mais dela. Ou entra numa faixa de 2% e não sai mais dela. Ou entra numa faixa de 1% e não sai mais dela. Então, eles vão ficando critérios mais rigorosos aí, dependendo desse tempo de acomodação. Então, esse tempo de acomodação a gente pode trabalhar com valores aí de 5%, 2% e 1%. Esses são os tempos mais utilizados aí, mais aceitáveis aí, tá bom? Vendo o gráfico aí fica mais interessante, né, pessoal? Da gente observar, acompanhar, né, ver o que está acontecendo aí, tá? E tendo esses valores, a gente até começa a desenhar esse nosso sistema aí, né? Beleza? Dúvidas? Devagar e sempre, né, Henrique? Pois é, e daqui para frente vai ser mais denso ainda mais que ele é matemático, né? Então vai ficar mais denso ainda. Dúvida vai aparecer mesmo na hora da aplicação, né? O P&D já seria um sistema de controle para esse nosso sistema, né? Então eu vou adicionar antes desse sistema uma realimentação com um P&D, né? E aí esse sistema P&D ele vai então nos dar essa resposta, né? Uma aplicação, né? Sistemas em geral de segunda ordem são sistemas que têm essa característica de resposta, né? Então, por exemplo, para vocês que são, na grande maioria, eletrônicos, a gente vê esse tipo de resposta transitórias em circuitos RLC. Então, em circuitos RLC, eu tenho uma resposta dessa cara aí, né? Para o pessoal que é mecânico, não é o caso da maioria de vocês, mas essa resposta de segunda ordem, ela aparece em sistemas massa, mola, amortecedores. Então, sistemas que eu tenho uma massa, então todos eles basicamente têm, né? Uma mola mais um amortecedor, eles tendem a responder dessa forma aí. Então, eles tendem a responder aí de uma forma transitória aí, com sobressinal, né? Um sistema de segunda ordem. Já, por exemplo, sistemas de primeira ordem, né? Que antes da gente chegar no sistema de segunda ordem, obviamente nós vamos passar para o sistema de primeira ordem, que é mais simples, é mais fácil, mais pacato, né? Então, exemplo de sistema de primeira ordem é, por exemplo, uma estufa, né? Então, uma estufa é caracteristicamente um sinal, um sistema, perdão, de primeira ordem, tá? Em que a minha resposta tem aquela cara. Sistemas de primeira ordem, por exemplo, pessoal de eletrônica, pode ser um sistema RC ou RL, né? Em que eu nunca vou ter um sobressinal. Nunca vou ter um sobressinal no sistema RC ou no sistema RL. Para um sistema mecânico, pode ser um sistema, por exemplo, massa amortecedor ou massa mola. Então, também não vai ter uma resposta aí dessa forma. Tá bom? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Essa aqui eu respondi para o Jonathan, né? O Jonathan perguntou aí alguma aplicação aí. Tá? Então, no caso, não é uma aplicação, mas é onde eu encontro essas respostas. Tá? Obviamente que a aplicação seria
colocar aí, igual o Rossi falou, um controlador PID num sistema desse aí para a gente ter uma resposta que a gente gostaria que tivesse. Então, eu vou pegar, por exemplo, um circuito RLC que tem esse tipo de resposta e aplicar um controle de forma que, olha, a resposta desse cara não vai ser mais oscilatória, mas vai ser uma resposta aí sem um sobressinal, ou não, vai ter um sobressinal, mas eu quero que ele atenda com uma velocidade tal, né? Sei lá, então alguma coisa desse gênero aí, tá bom? Beleza, então. Bom, o beta, né? Então, se você pegar o beta aqui, obviamente, ele é arco cujo tangente é ômega d sobre o sigma, né? Ômega d sobre o sigma dá justamente a nosso beta aí, né? Então, você pega ômega d sobre sigma, faz arco tangente, você vai encontrar esse ângulo beta que está aqui, né? E aí, obviamente, sabendo que o meu sigma é ômega xi ômega n e o meu ômega d é ômega n raiz de 1 menos xi ao quadrado, você vai ver que os ômega n vão se cancelar, né? E eu posso ter um sistema aí que ele independe aí desse nosso beta. Obviamente, então, para mim arrumar, né, para mim descobrir qual que é o tempo de subida, o que é o tempo de subida? Aquele TR lá, ó. Então, vou voltar aqui, ó. Então, esse é meu tempo de subida aqui, ó. O tempo que ele leva para chegar de 0 até 1. Ele depende desse beta, né? Ele depende desse beta. E ele é, então, TR é π menos beta ômega d. Então, a gente conhece ômega d, já conhecemos aí esse ângulo beta, né? E a gente consegue, então, calcular o TR. Aquele tempo do pico, né? O tempo do meu sobressinal. Opa, aqui, ó. O tempo onde ocorre esse sobressinal, né? Então, esse meu TP aqui, aonde que ele está? Ele está justamente aqui, ó. Ele é π dividido pelo ômega d. Então, sai esse termo aqui, ó, menos beta, né? Então, esse termo menos beta sai aí nessa condição aí. Aquele MP em porcentagem, ou seja, o tempo de sobressinal, ele é E elevado a menos sigma sobre ômega d. Então tá aqui, ó. E elevado a menos sigma sobre ômega d vezes o π. Isso aí multiplicado por 100%. Como a gente conhece o sigma, né, e conhece o ômega d, né, então isso aqui vai ficar E elevado a menos xi vezes π dividido por raiz de 1 menos xi ao quadrado. Tá? Então tá aqui o nosso sobressinal. Isso sempre em porcentagem, né? Sempre em porcentagem. E o tempo de acomodação, né, para o critério de 2%, ele vai ser, né, 4 vezes o tempo, o tal, né, que seria o coeficiente de amortização dele, que é 4 sobre o sigma, que é 4 dividido por xi ômega n. Se eu usar um critério de 5%, então isso vai ser mais rápido, ele não vai ser 4, ele vai ser 3 dividido por xi ômega n. Beleza. Então, como é que vai ser o nosso... Né, como é que a gente vai calcular aí, então, para esse sistema aí, ó. Então, é o sistema tradicional, né, um sistema de segunda ordem, e eu estou afirmando para você, olha, o meu xi é 0,6. O meu xi é 0,6. O meu ômega n é 5 radianos por segundo. O que eu preciso aí? Eu preciso obter o TR, né? Eu preciso obter o TR, preciso obter o TP, o tempo de pico, preciso obter o máximo sobressinal, o MP, o tempo de acomodação, o TS,
né, quando eu colocar um degrau unitário. Ou seja, eu preciso calcular todos esses termos aqui. Né? Então, o meu TR aqui ó, é π menos beta sobre ômega d. Então, meu beta é arco tangente de ômega d sobre xi. Então, vamos lá pegar. Ó. Primeiro, vamos calcular o ômega d. Né? O que é o ômega d? É ômega n dividido por ômega n vezes raiz de 1 menos xi ao quadrado. Né? E o meu sigma, né? O meu sigma é xi ômega n. Xi ômega n.